Bom, nós estamos aqui hoje, aqui está eu, Glauco Santos, hipnoterapeuta, e a Ingrid, e a gente vamos falar hoje sobre a questão do medo, a origem do medo, e o que o medo tem a ver com a mentira. O que o medo tem a ver com a mentira, o que o medo tem a ver com a ansiedade. Qual é a ligação da mentira, medo e ansiedade? É disso que nós vamos tratar aqui hoje. E eu vou começar esse assunto da seguinte forma. Quando eu fiz o tratamento da Ingrid, a Ingrid ela tinha ansiedade, uma depressão média e tinha um pouco de fibromialgia. O problema dela era mais a depressão mesmo, e ela também tinha TPM. Então nós fizemos um tratamento todo para ansiedade, depressão, fibromialgia, e depois fizemos para TPM. E ela ficou boa e tal, até aí tudo bem. Só que dentro do tratamento da TPM e da ansiedade, da depressão, a gente acabou descobrindo a origem de tudo isso. Antes de começar, eu vou explicar para vocês qual que é a teoria por trás do assunto. A teoria é assim: a ansiedade, ela é medo. Se você pegasse a ansiedade e transformasse a ansiedade em uma bola, e você abrisse essa bola, vamos ver o que tem dentro da bola da ansiedade. É medo. Agora, se a ansiedade é medo, e eu vou te provar, a ansiedade é medo do futuro. A ansiedade é o pensamento sempre no futuro, é preocupações com o futuro, certo? E sempre está aliado a algum medo de algo que já aconteceu. Então, a ansiedade é o pensamento e a preocupação com o futuro, ligada ao medo, o medo de algo sair errado no futuro. E sempre está pensando nas coisas do futuro, mas sempre com medo. Então, o medo é que causa a ansiedade. O medo é o combustível da ansiedade. Agora, qual que é a teoria? Por que o medo existe? Por que as pessoas têm medo? E é disso que eu vou falar. O medo, ele vem da mentira. E aí, após eu fazer essa afirmação, eu vou explicar o porquê. O nosso subconsciente, ele é como se fosse uma criança de 3 anos de idade. Uma criança pura, que não tem maldade. Assim é o nosso subconsciente. Tanto é que a nossa mente consciente, ela vai crescendo junto com nós e vai, digamos assim, envelhecendo junto com nós. Nós mudamos a forma de pensar com o passar dos anos. O nosso subconsciente, ele é atemporal. Para ele o tempo não existe. Então eu estou dando uma explicação bem para leigo mesmo, né? O subconsciente, ele é como se fosse uma criança de 3 anos de idade, inocente, pura. Se você mentir para uma criança, a hora que a criança descobre que você mentiu, ela não fica mal? Então, assim é o nosso subconsciente quando nós falamos uma mentira. O nosso subconsciente é uma criança pura, ela não entende a mentira. Né? Que a nossa mente funciona da seguinte forma: o nosso cérebro é a parte física, a mente é como se fosse o Windows, o programa que roda no cérebro. Essa é a nossa mente. E a nossa mente é dividida em 3: o consciente, o sistema límbico, que é a parte dos sentimentos, e aqui atrás, que digamos assim é o HD, é onde guarda tudo é gravado, né? Que é o nosso subconsciente. Então vamos lá. O nosso subconsciente, ele grava as coisas às vezes com muita emoção. Então o trauma nada mais é que um evento que aconteceu guardado de uma forma com muita emoção. Dentro da hipnose eu entro até naquela lembrança sua e removo toda aquela emoção errada que estava lá dentro. E aí eu faço você enxergar a coisa como ela é realmente. E aí a pessoa deixa de sofrer. Entendeu? Aí quando a informação é guardada da maneira correta, acaba-se o problema. Isso se chama dessensibilização. Em alguns casos, eu faço a ressignificação também, que é dar outro significado.
Mas veja bem, o assunto é o seguinte: por que que o medo é mentira? Porque quando você vai mentindo ao longo dos acontecimentos que vão acontecendo na sua vida, cada vez que você mente, você causa um desconforto no seu subconsciente. O seu subconsciente começa a não entender. Ué, por que ele está mentindo? Por que ele está falando mentira? E isso causa medo no seu subconsciente. Então, o ato de mentir, mesmo que seja uma mentira boba, olha, a amiga chega e fala, olha, como é que tá esse vestido ficou bom? E você fala, ah, ficou, sendo que não ficou. O seu subconsciente não consegue entender por que você mentiu. Porque se você fosse amiga dela de verdade, você falaria a verdade. Então, não existe desculpas para a mentira. A verdade tem que ser dita sempre. E o ser humano, por não aprender a viver na verdade, ele sofre os traumas que sofre. E aí é que está a questão. Quanto mais a pessoa mente, mais desconforto causa no subconsciente. Mais medo causa no subconsciente. O subconsciente fica apavorado com tanta mentira. Então a mentira cria o medo no subconsciente. O subconsciente com medo passa a registrar tudo com medo. Tudo, toda a informação que é registrada fica carregada de medo. Aí a pessoa fala, ah, eu não sei a origem do medo. Pare de mentir. A mentira está entrelaçada com o medo. Porque você mente, você confunde o seu subconsciente. E a gente tem que ter cuidado com tudo que fala, porque tudo que você fala, o seu subconsciente, logicamente, está escutando. Tanto é que se você se joga para baixo, se você falar, ah, eu não sou capaz de fazer uma faculdade, o seu subconsciente fala, ah, tudo bem, você não é capaz, eu vou trabalhar para que você não faça mesmo. Né? E se você falar, eu sou capaz, é o efeito contrário. Ele vai fazer tudo para que você consiga fazer essa faculdade. Então, o que tem que ser entendido aqui? Todas as vezes que você mente, você está criando medo no seu subconsciente. O seu subconsciente vai utilizar esse medo para registrar tudo que acontece na sua vida. O subconsciente registra 400% de tudo que acontece. Ele acontece tudo que você está ouvindo, o que está atrás, na frente, tudo. O seu subconsciente tem uma noção espacial. Ele registra tudo. Então, cada vez que você mente, você causa medo no seu subconsciente. Então, a mentira causa o medo, a mentira causa o medo causa ansiedade, ansiedade causa o pânico, e o pânico em excesso pode se transformar no toque. O toque é o pânico 1000 vezes. Então, no toque a pessoa, é o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa não tem paz nem um minuto. Então, veja bem, uma pessoa que mente está causando medo no seu subconsciente. O subconsciente com medo registra tudo que acontece de forma errada, carregado de sentimentos. Então, as memórias registradas com excesso de sentimentos causam medo, tá? Esse medo causa ansiedade. Então, o medo dispara a ansiedade. A ansiedade em excesso se torna o pânico. E o pânico em excesso vai se transformar no toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa que tem ansiedade, ela vive com o pensamento no futuro. A pessoa que tem depressão vive com o pensamento no passado. Mas tanto a ansiedade, tanto o pânico, que é o excesso de ansiedade, quanto a depressão também tem ansiedade. A ansiedade, o medo, é o combustível para quase todos os traumas ou transtornos da mente, né? Então, isso que eu estou falando, e por que eu trouxe a Ingrid? Agora que entra a história da Ingrid. Agora eu quero que você conte, Ingrid, como que foi que a mentira criou o medo e criou a ansiedade na sua vida. Verdade, depois de todo o tratamento a gente para refletir, né? Aí eu parei e falei, nossa, a mentira está envolvida com tudo, porque principalmente quando a gente tratou a TPM, Sim. Né? Porque como é uma coisa que foi lá na adolescência, né? Então, a minha mãe, meus pais sempre foi muito rígido, né? Muito rígido, de querer as coisas certas e tudo mais. E eu tinha medo de
Eu ficava assim, eu mentia, mentira besta, né? Às vezes eu queria ir na casa de uma amiga, eu falava assim, eu vou ali na casa da minha avó. Por quê? Eu sabia que se eu falasse que eu ia na casa da minha avó, minha mãe deixava. Se eu falasse que eu ia na casa da amiga, talvez não. Então, pra conseguir algo, é um negócio tão besta que você não pensa que vai te prejudicar, né? Só que aí, o que acontece? Como minha mãe e meu pai eram bravos, então eu ficava naquele medo. Se minha mãe descobrir, porque aí eu vou apanhar, eu vou isso, vou aquilo. Aí já ficava ansiosa, aí ficava naquela ansiedade. E se, que é o futuro, né? Que aí, tipo assim, a ansiedade... Primeiro mentiu, depois fica preocupado com o futuro. Preocupada com o futuro. Mas assim, já criou ansiedade. Esse preocupado com o futuro não é um preocupado bom. Porque você só pensa coisa ruim. Sim. Porque se descobrir a minha mentira, eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, eu vou ficar sem não sei o que, eu vou, né, só coisa ruim. Você não pensa assim, eu menti, a minha mãe vai falar assim, não, tá bom, filha, pode ir lá na amiga. Não vai falar isso. Então você vai, tipo, só acarretando. E aí, conforme você vai crescendo e vai se desenvolvendo, uma mentira que antes você mentia assim, tipo, criança, adolescente, sem ter a noção, vai virando uma rotina. Que sempre para fugir de um problema, você, por mente. Quê? Você mentiu a primeira vez, você não foi descoberta, você pode ter o medo lá na frente, a ansiedade de ser descoberta. Mas se deu certo, você continua fazendo. Vira uma rotina, vira um cotidiano. Porém, o seu subconsciente não entende por que você está mentindo. Você está causando medo no seu subconsciente. Pra uma criança de 4 anos, tipo assim, faz uma coisa na frente dessa criança de 4 anos, a hora que chega outra pessoa aleatória, faz o teste. Pega essa criança de 3, 4 anos ali e conta o fato ali, aconteceu isso, mas diferente do modo que aconteceu. A criança vai olhar com a sua cara, com aquela cara de estranho. E vai falar, não foi vai assim, te desmentir. E vai te desmentir. Pode ver que tem muitos pais que brigam na justiça, essas coisas de guarda, disso e aquilo, que às vezes tem muita briguinha, porque às vezes mente ali, né, e a criança desmente depois. A hora que tá com o pai desmente, a hora que tá com a mãe desmente, porque a criança ela não tem essa maldade. A criança ela não tem o sentido da mentira para ela não tem a maldade, ela não tem, a criança ela é muito verdadeira, de se expressar, de conversar e tudo. E aí é que tá a questão. Cada vez que a Ingrid mentia lá atrás, ela criava medo no subconsciente. Esse medo acumulado gerava ansiedade. A ansiedade contribuía para que o subconsciente registrasse tudo de uma forma negativa. Então ela foi acumulando traumas. Esses traumas gerou a TPM que ela tinha. A TPM era um trauma. Sim, até porque a mentira, eu falo assim, faz muito parte assim da vida da gente. Pode ser que alguém discorde assim, porque falar a palavra caráter, a palavra eu não... Fica, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho caráter. Não, se você mente, é um pouquinho do desvio. Já é um desvio. Já é um desviozinho. Porque assim, você não está sendo 100% verdadeira, você não está sendo 100% honesto, né? Então, você vai adquirindo aquilo para sua vida, aquilo vai te ferrando de uma tal maneira, com ansiedade, com medo, com tudo, porque a hora que você chega ali no grau, que as pessoas vão descobrir a mentira. Sim. Elas vão te pegar numa mentira, pode ser isso aqui, ó, bestinha. Aí do bestinha, a pessoa não acredita mais em você. Você pode estar jurando de pé junto a verdade que a pessoa não acredita. E o seu subconsciente vai registrando, cada vez que você mente, o seu subconsciente registra aquele medo. Porque ele fica com medo. Então, esse medo, ele gera a ansiedade. E daí por diante. A ansiedade, o pânico, o toque e por aí vai. Né? Isso pode chegar até na pessoa tirar a própria vida, pode chegar em muitas coisas. Mas qual que é a questão? Toda vez que uma pessoa mente, ela está contribuindo para que ela tenha algum transtorno psicológico. Ela pode ter qualquer transtorno da mente, por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, toque. Não é que todos esses transtornos têm a origem na mentira. O que eu estou explicando, todos esses transtornos têm a origem no medo. Agora, a mentira, ela é o que desequilibra o subconsciente e ajuda a criar esse medo. Então, a mentira
ela é o fator de desequilíbrio. É isso que eu estou deixando claro. Porque a mentira desequilibra o subconsciente. E te desequilibra de uma tal maneira que você não percebe, porque são mentiras bobas. Sim. Né? Até você chegar num nível adulto de cometer uma mentira mais grave para te prejudicar, aquilo que veio de besteirinha, eu falo assim, é questão de uma amizade. Às vezes você gosta muito de uma amiga, se você não quer perder aquela amizade, a pessoa te pergunta alguma coisa e fala, não, porque você não quer perder a amizade da pessoa, você não quer, Sim. você entendeu? Porque às vezes... Mas o seu maioria, subconsciente não compreende a mentira. Não compreende, porque assim, a gente tem uma coisa assim, acontece muito que, às vezes, questão de amizade, questão de relacionamento, quando você fala, dependendo a verdade que você fala com a pessoa, você sabe que você vai magoar. Aí você não quer magoar aquela pessoa. Você acaba mentindo. Só que o seu subconsciente não... E depois que você mentiu uma vez, como que você vai desmentir a sua mentira? Como você vai chegar pra pessoa e falar, não, eu tava errado, eu menti? Não, você só vai fazer isso se a pessoa descobrir. Aí você vai admitir, se não. E muitas das vezes vira um vício a mentira, que mesmo descoberta a pessoa ainda continua. Aí ferra mais ainda. Ou seja, toda vez que você mente, você está criando um problema para o seu subconsciente. Agora eu queria que você contasse como é que você ficou depois do tratamento da TPM. Nossa. Já tem quanto tempo que nós tratamos a TPM sua? Um ano, né? Foi o ano passado. E você teve mais algum problema com TPM? Com TPM não. Nada. Porque a TPM, assim, né? A TPM o que era? Eu sentia muita dor de cabeça, muita cólica, muita ansiedade. Aí descontava no doce. Esse doce fez o quê? Doce, comida, porque ficava ansiosa, então eu tinha que descontar em alguma coisa. Sim. Né? Eu não tava com fome, mas eu tinha necessidade de comer alguma coisa. Eu tinha que mastigar alguma coisa. Depois do tratamento da TPM, você até emagreceu? Bastante. Emagreci bastante, porque cortou, né? Que agora tipo, não como mais. Fazendo ciclismo hoje, né? Agora eu não como mais na compulsividade da ansiedade. Como tanto normal. Agora né? Eu gostaria que você fizesse um resumo rápido dos fatores que fez você ter a TPM. A mentira, totalmente, né? Porque muita coisa poderia ter sido mudada, né? Se tivesse falado a verdade e tudo mais. Medo, a ansiedade, foi gerando tanto trauma, que não conseguia, tipo assim, gostar da minha irmã, não conseguia perdoar. Me deu um vazio tão grande tudo isso, que criou até uma depressão, porque quando eu perdi a única pessoa que acreditava em mim e que me apoiava, né, que era minha avó, tinha minha bisavó, e vó, vocês sabem, né, vó, mesmo que saber que você tá mentindo, a avó vai lá e, né, dá um jeitinho, né. Então, assim, a única pessoa que eu conseguia ser verdadeira, que eu conseguia, tipo, conversar e que conseguia me entender, eu perdi. Perdi porque, né, 92 anos, é a lei da vida, né? Só que isso me gerou, assim, um trauma de uma maneira que eu não conseguia de forma alguma aceitar. Não conseguia de forma alguma aceitar essa perda. Eu não aceitava, eu não conseguia... E dentro da hipnose? E dentro da hipnose eu conseguia aceitar tudo isso, conseguia entender. Nossa, na primeira sessão acho que se levou 2 minutos, foi muito, né? Porque você consegue entender. 2 minutos nós resolveu anos de sofrimento. Anos, porque minha avó faleceu em 2010, a gente tem 2023, fiz a hipnose, né, em 2022, ela 12 anos praticamente, né, que não aceitava mesmo. Então, assim, tudo que eu perdi... Hoje, quando você lembra dela, o que você sente? Só as boas lembranças, só a saudade das coisas boas. Né? Não consigo me apegar naquele sofrimento. Né? Agora, por exemplo, quando nós entramos dentro do trauma da sua TPM, a gente descobriu que você mentia, não porque você estava fazendo algo errado, mas sim porque para escapar
da cobrança que tinha, que tinha em cima de você. E quando eu entrei lá dentro, que eu dessensibilizei, tirei o excesso de sentimentos que tinha dentro daquela lembrança, simplesmente tudo que ela sentia implodiu, acabou. Zerou. Aí o que acontece? Ela passava mal toda vez que chegava perto. Era um dia antes. Um dia antes, né? E agora ela não passa mal mais. Acabou, chega no dia Tem vezes que eu sei que vai descer, porque como eu tomo remédio é controlado, né? Então você conta ali e você sabe que vai, mas assim, a hora que eu vejo... Esse vídeo de hoje, ele é uma explicação para vocês entenderem e tudo como que a hipnose age, como que a hipnose trata uma pessoa, né? Hoje eu não vou hipnotizar ela, tá? No próximo vídeo eu vou, tá? Hoje eu realmente trouxe ela para ela contar realmente como foi a experiência dela com a hipnose. E agora eu vou deixar ela falar, para ela fazer um resumo de tudo a hipnose, de quando começou até agora e como você estava antes e como você está hoje, né? Um ano após o término do tratamento. Eu quero que você fale como você ficou tudo. Faz um resumão aí. Antes eu me peguei assim, eu percebi que eu estava com começo de depressão porque eu não tinha vontade de me matar. Isso daí eu nunca tive, porque por conta de religião, de Deus, glória, né, graças a Deus, eu nunca tive a vontade de ir lá e me matar. Mas eu tinha aquele pensamento assim, podia morrer, né, porque não ia fazer falta. Tipo, pra que viver? Pra que essa vida, né, não sei o quê. E eu tinha aquela agonia, não aceitava a morte da minha avó, descontava na alimentação, descontava no serviço, aí no serviço você não pode descontar, chegava em casa, descontava no marido, descontava em quem aparecesse na frente, né? Pegava a cachorra pra Cris, porque a cachorra, tadinha, do jeito que eu chegava, ela já sabia do jeito que eu tava, já até chegava perto pra ver se acalmava. Então assim, eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, tudo eu explodia. Comecei a pegar um toque assim, questão de limpeza, ter tinta tudo organizado, aí pegava no pé do marido, porque ficava naquele, sabe, começou o excesso a gerar, de ansiedade chega no toque. O que eu falei? Começou a chegar a ficar exagerado, de tipo assim, de me incomodar mesmo, de eu brigar. É que Deus colocou uma pessoa bem calma na minha vida, então aguentou passar, porque eu acho que se fosse outro tinha falado, tchau, a fila anda, né? Então assim, eu não conseguia, como eu comecei a mentir. A minha mãe nunca aceitou mentira, sempre foi muito correta, muita coisa. Então, assim, foi tudo gerando. E ela também passou lá atrás uma criação que era na cinta. Era corrigir, era batendo. Corrigir tinha que, né, faz certo, faz assim. Então, apanhei muito, né? Quando a minha irmã nasceu, eu tinha 11 anos. Então, eu me vi assim, não sobrecarregada também, mas do dia pra noite eu me vi com uma responsabilidade que às vezes não era minha. Hoje até a minha mãe fala, né? Olha, eu acho que, né, eu deveria ter feito diferente, sobrecarreguei. Então assim, tudo aquilo que eu passava, aí minha mãe chegava em casa, tinha que estar tudo perfeito. Janta pronta, tudo pronta, a minha irmã pronta, né? E assim, eu não tinha ainda a estrutura para isso. Então, tinha algumas falhas. Então, a hora que a minha mãe chegava, uma coisa que eu tinha esquecido de fazer, puta que pariu, eu ia lá, escondia, mentia, falava que já tinha feito, eu falava, mãe, eu resolvo isso aqui, sabe? Tipo assim... A mentira sempre era sempre a fuga. A fuga. Só que eu sabia que se ela descobrisse aquilo ali... Ia ficar pior. Nossa, ia ficar pior. Se eu visse que ela estava indo para aquele caminho, que ela poderia descobrir, pronto. Ou então, seja, foi gerando. Justificava-se a mentira, mas o subconsciente ia adoecendo. E ela chegou na depressão. E foi adoecendo de uma tal maneira que conforme a minha irmã foi crescendo, eu fui meio que jogando, não jogando a responsabilidade nela, mas eu fui jogando uma coisa assim, tipo... A frustração. Porque você, tipo assim, se não tivesse tido ela, se não tivesse nascido ela, se não tivesse... eu pedi enquanto eu era pequena, eu queria uma irmã pra mim brincar, pra mim conversar, não queria uma filha pra mim cuidar na adolescência, né? E eu pus na minha cabeça, eu não vou ter filho. Porque filho é isso aí, você tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que,
limpar a fralda, ter que fazer tarefas, tem que levar na escola, tem que... não quero isso pra minha vida. E hoje, não depois vou da ter, hipnose? não vou ter minha filha, não vou ter nada. E perdi minha avó e tudo mais. E foi virando aquela bola de neve, Aí você vai amadurecendo, você vai crescendo, a vida vai fazendo você crescer. Aí você entra num ambiente de... você vai trabalhar com pessoas, assim, aí você conhece a falsidade da pessoa, você vai conhecendo os caráteres da pessoa que não vai batendo com o seu. Aí você vai... Quando você já tá doente, você não consegue filtrar nada disso que passa do seu lado. Você só vai engolindo mais e mais e mais. Aquilo lá vai tudo te atraindo. Chegava em casa, descontava. Ou era no marido, no cachorro, no papagaio, em quem fosse, mas descontava. Aí foi aonde eu falei, não, isso aqui não tá fazendo bem pra mim, eu não tô bem, não tô legal. Eu cheguei me vendo assim, num ponto, eu cheguei a falar com o meu marido, eu falei assim pra ele, olha, você quer ter um filho? Ele sempre foi da vontade dele. Você quer ter um filho? Então vamos largar. Aí você vai arrumar. Olha o tamanho do problema. Uma pessoa que esteja ela tá nesse bem casada com uma pessoa que ela ama, mas ela não tava suportando a situação. Aí ele virou e falou assim pra mim, então você não me ama, porque você tá querendo que eu arrume outra pessoa? Eu falei, não é que eu não te ame. Olha só o cúmulo da frase, se ele tivesse escutado e colocado isso pra ele. Porque era uma doença. Era a depressão agindo. Olha o cúmulo. Eu cheguei pra ele e falei assim, não, eu te amo tanto, tanto, ao ponto de saber que eu não sou o suficiente pra você. Então, se você quiser, e é isso mesmo que você quer pra sua vida, eu não vou ser capaz de te dar. Então, eu prefiro largar de você, porque você é uma pessoa boa, deixar você ir viver com outra pessoa que vai te dar a sua felicidade, que vai te completar, porque aí eu vivo sozinha com o meu problema. Agora, e depois da hipnose? Só que, né? É difícil achar homem bom, né? É. Não podia perder, né? E aí, Voltar pra casa da minha mãe também não dava, eu tinha que trabalhar. Aí eu não tinha vontade de ir pra academia. Tudo que eu começava, parava. Tudo que começava, parava. Não progredia, não ia pra frente, né? E depois da hipnose? Depois da hipnose, melhorou a TPM, melhorou o jeito de eu lidar em casa, de eu lidar no serviço. Como você enxerga agora a situação Totalmente, abri uma mente no da meio sua irmã? tipo assim, conseguimos tratar o trauma da questão da minha irmã. Aí eu me vi assim, não é que eu não amava ela, eu amava, só que eu tava sobrecarregada e eu via nela como se ela fosse a culpada. E eu vi que não era. E dentro da hipnose você viu a verdade, que não era. Dentro da hipnose eu consegui enxergar a verdade, minha mente mostrou pra mim a verdade, eu consegui entender, porque eu falo assim, no fundo, às vezes a gente até sabe. Hoje você quer ser mãe? E depois de tudo isso tratado, veio totalmente a vontade, assim, e ver que eu sempre quis ter. Porque eu sempre gostei de criança, então eu sempre quis ter um filho. Só que isso estava bloqueado de uma maneira ruim. Hoje você enxerga que você quer ser mãe. E hoje eu consigo enxergar que eu quero ser mãe. Então, veja bem, o quanto a hipnose ajudou ela. Fez ela entender a importância de não mentir. Hoje em dia ela é uma pessoa que se policia para não estar mentindo, porque ela sabe que a mentira desequilibra o subconsciente. Então, mentiu, você tá jogando um grão de areia para que você fique doente. Agora imagina, todo dia você mentindo, ano após ano. Então, dali a pouco você tem areia demais, você está soterrado em tanta mentira. O seu subconsciente sobrecarregado de medos. Cada vez que você mente, você causa medo no seu subconsciente. Isso tem que ficar entendido, tá? Porque é isso que a mentira, ela é o ponto de desequilíbrio do subconsciente. O subconsciente desequilibrado vai colocar medo em tudo. E dali por diante, você tem a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, toque, e por aí vai. E quando a gente consegue tratar, eu falo assim, que a parte mais top assim da hipnose é que você consegue se enxergar. Sim. Você consegue se pôr em primeiro lugar, você consegue se enxergar, você consegue ver que você é capaz de muita coisa. Hoje eu
consigo ir pra academia. Hoje tem dia que dá preguiça, gente, normal, porque eu sou ser humano, todo mundo erra. Não vou mentir, né? Não posso terminar o vídeo mentindo. Tem dia que eu não vou ver porque eu tô com preguiça. Mas hoje eu consigo ter um equilíbrio ali, consigo filtrar as coisas ao meu redor, consigo não descontar nas pessoas. Hoje eu consigo, nossa, muito assim, eu não... Você se considera, após a hipnose, após todo esse tratamento, você se considera feliz? Muito. Vitoriosa? Sim, porque antes eu me via assim, isso é um fato, que eu trouxe uma amiga minha para se consultar, né, essa semana agora, que foi também a hipnose dela, foi sensacional, fiquei muito feliz de ter conseguido ajudar ela, porque assim, antes, olha como que é engraçado, quando a gente tá doente, às vezes a gente deixa as pessoas em volta da gente doente sem perceber, porque eu ficava num nível de estresse tão grande que eu descontava naquelas pessoas que conviviam comigo. Então, até as meninas do serviço falaram assim, nossa, você mudou. Você mudou, né? No jeito de agir, no jeito de, né? Porque antes eu preferia fazer sozinha ali, não chega perto de mim, né? Porque eu não tinha... Nossa, me incomodava perto, as pessoas. Hoje não, hoje eu consigo lidar, melhorou em tudo, né? Sim. E eu consigo ajudar hoje as pessoas que estão à minha volta, porque assim, eu consigo ver, eu consigo entender, aí eu consigo ajudar. A hipnose curou as suas dores e trouxe você para o equilíbrio. Sim. Bom, nós vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nós vamos fazer outro vídeo essa semana. E vou deixar só um recado aqui. Quer ter saúde mental boa? Diga a verdade, não minta. Ande na verdade. A mentira causa o desequilíbrio do subconsciente. E toda a sua mente se desequilibra. Começa a registrar tudo de forma negativa. Com medo, carregado de medo. E aí, esse medo gera ansiedade daí pra frente. Então, quer ter saúde? Diga a verdade. A verdade sempre vai ser o ponto de equilíbrio e a mentira o ponto de desequilíbrio da situação. Então é isso aí. Hipnose é vida e vida com saúde. E vou pedir aí para quem assistiu o vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha, né? Vamos levar a hipnose. Vamos levar a cura da mente para mais pessoas. Vamos levar. E é isso aí, eu quero que você que está assistindo esse vídeo, ajude, mande esse vídeo para quem precisa. Todo mundo deveria passar por hipnose. Então, hipnose é vida e vida com saúde.